Olá, caros leitores e caros escritores que também passam por esse canal. Hoje a conversa é de alto nível, o sarrafo tá lá em cima. Então senta aí e vamos começar essa conversa rica. Michel Senhor de Montaigne, considerado amplamente reconhecido como o primeiro ensaísta da literatura. O que é o ensaio? É uma produção literária em que o autor tem liberdade para abordar qualquer tema. Ali ele coloca suas interpretações, suas reflexões, suas compreensões. E Montaigne é precursor desse gênero e o seu trabalho tem uma relevância inquestionável até os dias de hoje. Uma literatura do século XVI que percorre 5 séculos e nós estamos aqui hoje nos debruçando sobre seu conteúdo tão rico, tão pertinente, não só para as esferas literárias, filosóficas, acadêmicas, mas tem também um peso de reflexão, um chamamento, um convite para uma reflexão social e cultural. Agora vamos pensar. Vamos tentar entender como era a visão de Montaigne, a perspectiva dele da vida. Porque ele nasceu em 1533. Aí imagina aqui comigo, em 1517, o que é que eclodiu? A Reforma Protestante. O movimento que ia contra a Igreja Católica, os abusos, a falta da moralidade da sua liderança e todas aquelas questões que nós já vimos muitas e muitas vezes nos livros de história. E mais pra frente ele nasce em 1533 e ali em 1545 o que acontece? A resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante. Agora nós temos a Contra-Reforma da Igreja Católica se posicionando, se levantando, contrária àquele movimento que tentava enfraquecê-la, que tentava descredibilizá-la. E em paralelo a isso, nós temos o que? O Renascimento. O Renascimento é esse movimento também forte, e já havia nascido e estava ganhando força ali pela Europa, que coloca o teocentrismo de lado, e agora é o que? O antropocentrismo, o homem como centro das discussões, o centro das preocupações. O foco agora era nas habilidades humanas, na capacidade humana, o cientificismo, o empirismo, tudo tem que ser comprovado cientificamente. A ciência agora toma o palco da vida social e as questões mais espirituais, as questões divinas, as questões de autoridades eclesiásticas, isso vai sendo colocado por terra. Então, Montaigne tem essa mentalidade, ele vê, a situação é essa, ele está no meio, ele vive as guerras de religião, ele vive essa transição, esse duelo entre o antropocentrismo, o teocentrismo, nesse contexto que ele se põe a escrever. E é muito interessante como todas essas questões aparecem na sua obra, mas essa ligação com o divino, esse respeito ao eterno, ao transcendente, também é uma marca no seu trabalho. E nós vamos conversar aqui e você vai ver como isso fica bem evidente. E eu separei aqui algumas passagens dessa sua obra, dos ensaios, que é esse livro único, o livro 1 que foi escrito em 1580, o 2 1580 e o livro 3 também, agora em 1588. Mas é considerado uma obra única. E aí eu separei algumas partes para que a gente possa ver a mentalidade de Montaigne refletida na sua obra. E na primeira parte, na cartinha que ele escreve a nós, leitores, ao final, ele fecha dizendo assim: adeus, portanto. Ele dedica a obra dele a Deus. Então, é um homem que mesmo enfrentando, convivendo com conflitos religiosos, questões
da igreja, sua moralidade sendo colocada em xeque, ele preserva conexão com esse divino. Então ele termina essa carta ao leitor dedicando esse trabalho a Deus. E é belíssimo o jeito que ele fecha, claro, com toda classe, com toda elegância, a Deus, portanto. Agora estou aqui na página 57 e ele está tratando da mentira. O que Montaigne faz o tempo todo é descortinar, argumentar, interpretar, trazer suas reflexões sobre a natureza humana, sobre a condição humana, sobre as nossas posturas, os nossos comportamentos, a natureza humana ali dissecada, detalhada de uma forma brilhante. Olha só o que ele fala, só um trechinho aqui sobre mentira e verdade. Olha que perfeição. Se como a verdade, a mentira tivesse uma única face, estaríamos em melhores termos, pois tomaríamos como certo o oposto do que dissesse o mentiroso. Mas o reverso da verdade tem 100.000 formas e um campo indefinido. Dispensa comentários, mas olha só, a verdade, ela é única, ela é sólida, ela é forte, ela tem fundamentos. A mentira não, ela é fluida, ela vai escorregando pelos dedos, ela tem trapaça, ela é enganosa, uma hora uma coisa, outra hora é outra coisa. Então não dá para fazer um oposto, verdade e mentira, porque a mentira ela tem 1000 faces. Vou ler aqui a página 52 sobre ociosidade. Pareceu-me não poder fazer maior favor ao meu espírito do que deixá-lo em plena ociosidade. Ficar consigo mesmo, deter-se e repousar em si. O que eu esperava que doravante ele pudesse fazer mais facilmente, tendo se tornado com o tempo mais ponderado e mais maduro. Mas descubro, pelo contrário, que como cavalo fugido ele dá 100 vezes mais livre curso a si mesmo do que daria a outro. E ele me engendra tantas quimeras e monstros fantásticos uns sobre os outros, sem ordem, sem propósito. Olha, é difícil aquietar a alma, deixar o espírito ali tranquilo. A nossa mente não para, os pensamentos vão vindo. Isso é uma das ideias que está sendo posta aqui. Aquietar a alma, silenciar essa pessoa dentro de nós é muito difícil. O pensamento sai feito um cavalo sem controle e vai nos mostrando pensamentos que a gente estava nem esperando. Caros leitores, eu podia passar aqui muito mais tempo trazendo outras citações, outras ideias de Montaigne para vocês. Ele fala sobre a morte, o capítulo sobre a morte é espetacular. Eu encorajo você a adquirir essa obra e fazer as suas próprias investigações e ir por você mesmo nessas ideias tão bem articuladas, tão elegantes de Montaigne. Ele fala sobre a morte, ele fala sobre o medo, fala sobre criação de filhos, gerenciamento do conhecimento. E aqui tem uma citação de Horácio, ele coloca, né, nas ideias dele, na obra Odes de Horácio. Veja essa passagem, preste atenção, caro leitor. Um Deus sensato ocupa com a noite espessa o fim da nossa vida. E ele ri se o mortal leva sua inquietude mais longe do que ele permitiu. É senhor de si e vive feliz aquele que pode dizer, vivi cada dia, que amanhã o Pai preenche o céu com uma nuvem negra ou com o sol resplandecente. O que nós percebemos aqui? Que vive muito mais feliz, vive melhor quem está focado no agora, quem presta atenção no presente e não nas inquietudes de um futuro que não temos como controlar, que não temos nem ideia de como é que esse futuro vai chegar. Então é senhor de si quem vive essa paz do momento, desse dia que é dado a nós ali diariamente. E eu preciso ainda acrescentar, caros leitores, caros escritores, amigo, querido, pessoa abençoada, aqui nos ensaios de Montaigne aparecem várias figuras importantes. O tempo todo você vê geografias, pessoas, cidades, ele vai citando, há muitos pensamentos, né, de outros filósofos, de outros escritores. Ele coloca aqui em latim, essas passagens em latim, mas com a tradução também. E você, através
que eu quero dizer com isso é que através desses ensaios de Montaigne, você tem acesso a outros pensadores e você é encorajado também a visitar outras obras. Ele cita aqui Sócrates, né? Ali 400 anos antes de Cristo, esse filósofo grego é um gigante. Tem Sócrates, Aristóteles, tem Xenofonte, que era um general ateniense, historiador, né? Os seus escritos foram valiosos, né, como fonte para conhecimento dos costumes bélicos da Grécia Antiga. Ele cita Platão, ele cita Plutarco, né, um historiador também, biógrafo, porque Sócrates, Xenofonte, Platão, Aristóteles, tudo ali 400 anos antes de Cristo. Aí tem Sêneca, filósofo político romano. Sêneca também dispensa apresentações. E você tem acesso, você tem esse convite para também ir adiante na obra de Sêneca. Tem Virgílio, que é muito citado, tem Diágoras, tem Horácio. Então, na obra, nesses ensaios, né, de Montaigne, ele pega algumas ideias desses pensadores e vai colocando como uma referência para suas próprias ideias, suas compreensões apresentadas ali. E você vai tendo acesso a esses gigantes, a esses ícones filosóficos, literários, num tempo tão distante do nosso. E você pode percorrer também por essas linhas, por esses autores, a partir daqui. E além das ideias próprias dele, você tem acesso também a outras figuras, né, que são ícones, que são de influência na literatura ocidental, são de influências universal. Então, o combo aqui é bem completo. E o que eu acho interessante na vida de Montaigne é que a primeira língua que ele teve contato, que ele aprendeu, foi o latim. O pai dele contratou um professor alemão, não falava francês, mas era fluente no latim. Então, era o tempo todo conversando com ele em latim, os funcionários da casa, os pais, todo mundo tinha que conversar com o menino em latim. E foi a primeira língua que ele teve contato. Depois foi que ele foi aprender a língua dele, da geografia dele, da França, o francês. Então ele coloca muitas coisas aqui em latim. E a vida de Montaigne, embora algumas pessoas eu leio assim e vejo que tentam distanciar do Cristo, de Deus, do divino, tentam distanciá-lo, falando, né, a vida dele pregressa, a vida sem regras morais. Não é isso que aparece na obra, não é isso que a gente percebe em Montaigne. Não sei por que essa tentativa de distanciar o divino, a figura do divino, essa reverência, essa fé que ele tem, e isso aparece aqui nos trabalhos dele. Apesar de todos os conflitos sociais, de religião que ele vivia, mas você vê uma profunda devoção, uma fé muito sólida, muito bem elaborada, uma fé muito pensada e uma fé adornada, bonita, e aqui isso é refletido na sua obra com tanta elegância. Para mim, Montaigne é essa pessoa que ele tenta, através ali das suas análises da natureza humana, ele tenta sempre fazer essas suas conexões com o transcendente, com aquilo que está para além da realidade material. O capítulo sobre a morte é muito precioso, é poderoso. Eu encorajo você a passear por essa obra, a fazer as suas investigações e se enriquecer como leitor, como escritor, como uma pessoa que gosta da intelectualidade, que gosta de uma literatura de alto nível. Então, esse é o seu escritor do momento, o seu filósofo. E eu finalizo esse vídeo te dizendo que se esse conteúdo te serviu, foi bom, foi benéfico, você deixa aqui o seu like, o seu comentário, encaminha o vídeo para alguém que você sabe que vai se interessar, que vai gostar muito, né, vai se valer muito desse vídeo. E te convido já para, né, as nossas próximas conversas, e termino dizendo, assim como Montaigne terminou aqui a cartinha dele ao leitor, eu vou terminar esse vídeo ao meu caro leitor, caro escritor, dizendo: adeus, portanto.